preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ora, são 9 horas. Está marcada para esta hora a reunião da Ministra da Saúde com a recém-criada Associação de Médicos Tarefeiros. O objetivo é discutir as alterações às regras de trabalho destes profissionais de saúde. Sendo que a reunião pode ficar marcada pela notícia de que o Hospital de Castelo Branco não vai pagar na totalidade os serviços prestados por estes médicos este mês por problemas de tesouraria. A informação é avançada pelo Diário de Notícias, que dá conta de que os tarefeiros ficaram irritados e indignados com a situação. O repórter Carlos Petros vai acompanhar este encontro, marcado para esta hora, no Ministério. Carlos, já chegaram os representantes da Associação dos Médicos Tarefeiros? Sim, Carla, entraram aqui no Ministério da Saúde há sensivelmente 5 minutos, em declarações aos jornalistas. A liderar esta comitiva está o médico Nuno Figueiredo e Sousa, ele que lidera esta recém-criada Associação dos Médicos Prestadores de Serviços. Vai ser o porta-voz dos médicos tarefeiros num encontro que, para estes profissionais, tem dois objetivos. O primeiro, compreender as medidas que o Governo pretende implementar, e o segundo, estes médicos tarefeiros querem também apresentar uma visão própria do que acontece no terreno, neste caso nos hospitais, isto para o Governo perceber se determinadas medidas são ou não aplicáveis. Trata-se de uma reunião que surge na sequência do decreto-lei aprovado pelo Executivo no final do último mês e que pretende regular os valores pagos aos médicos prestadores de serviços, bem como o estabelecimento de um regime de incompatibilidades. O objetivo assumido pelo Governo é o de reduzir as diferenças remuneratórias entre os médicos com contrato no SNS e os que trabalham como prestadores de serviço, frequentemente contratados para assegurar escalas de urgência. Ora, estes médicos tarefeiros têm manifestado algumas dúvidas quanto à viabilidade prática das novas regras, daí esta reunião para apresentar preocupações e avaliar o diploma. Expectativa também, como disseste, Carla, para perceber se em cima da mesa vai estar a manchete de hoje do Diário de Notícias. O DN noticia que a administração da ULS de Castelo Branco informou através de e-mail os médicos prestadores de serviço de que este mês estes profissionais não vão receber a quantia a que têm direito pelos serviços prestados na íntegra. Em causa estará um problema gravíssimo de tesouraria. O que é certo é que, de acordo com o DN, o e-mail indignou fortemente esta classe que reúne esta manhã com a Ministra Ana Paula Martins aqui no Ministério da Saúde. Por isso, resta-nos agora aguardar pelas conclusões desta reunião que tem início agendado precisamente para esta hora, para as 9 da manhã. Aguardemos, Carlos Pedro, então, pela conclusão deste encontro entre a Ministra da Saúde e a recém-criada Associação de Médicos Tarefeiros. E continuamos na saúde. A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar avaliou o percurso das unidades locais de saúde como acidentado. A expansão das ULS começou há praticamente 2 anos. Janeiro de 2024, Portugal passou a estar coberto por 39 ULS, numa reorganização que tinha como objetivo facilitar o acesso dos utentes e a circulação entre os centros de saúde e hospitais, mas o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar não faz um balanço positivo. Nuno Jacinto afirma que é impossível fazer uma leitura nacional desta organização, diz que as realidades são muito diferentes e que umas funcionam melhor, outras pior. O balanço destes 2 anos é efetivamente acidentado, não só pela transição para as OLS, mas por tudo o que foi envolvendo aqui o Serviço Nacional de Saúde e a própria Medicina Geral e Familiar. É impossível fazer um balanço global porque há muitas diferenças de unidade para unidade. As realidades são muito distintas, portanto, o que se pode dizer é que em muitos locais não se terá provado o benefício deste novo modelo de funcionamento. Noutros, efetivamente, terá havido ganhos e melhorarmos processos. Vai variar um pouco consoante as nossas realidades. Nuno Jacinto, em declarações à Agência Lusa sobre estes 2 anos de expansão das ULS, o Presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar lamenta a falta de visão a longo prazo e aponta o dedo às sucessivas crises políticas. Olhos postos no Parlamento, começa daqui a 1 hora a votação final global do Orçamento do Estado, depois de uma semana de votação
votações na especialidade, o documento tem viabilização garantida. E ao contrário de anos anteriores, não são esperadas surpresas. O PS vai abster-se, o Chega vai votar contra. Para trás fica uma semana de votações na especialidade, com várias propostas das bancadas parlamentares que foram aprovadas. Ontem à noite, Chega e PS juntaram-se para fazer passar várias alterações que mexem muito com as contas do país. João Gama. Principalmente nas autoestradas, foi alargada a isenção das portagens A5, a A2 e a A6 para residentes no Alentejo, a A41 no Porto e a autoestrada do Oeste para veículos pesados e ainda a A25. Estas autoestradas fazem parte da concessão principal da Brisa, o que significa que a isenção vai implicar o pagamento de compensações à concessionária. As contas feitas pela UTAU apontam para um impacto orçamental de 23,8 milhões de euros durante o ano e é um custo que vai subir nos anos seguintes. O tom subiu também no Parlamento com a aprovação destas propostas. O Governo definiu a maioria negativa como um consórcio entre os dois maiores partidos da oposição, o Chega e o PS, com acusações de populismo rodoviário. O PS juntou-se também ao Chega para aprovar o reforço de verbas ao Tribunal Constitucional, aqui também à revelia do Governo. João, e neste quarto e último dia de votação, o Chega foi o campeão das alterações. Só à conta do partido de André Ventura, o Orçamento do Estado ganhou ontem mais 10 alterações, a que se somam outras 6 com a assinatura do Partido Socialista. Nos outros dias de votações na especialidade já tinham sido aprovadas 132 propostas de alteração ao Orçamento. O Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, não esteve ontem à tarde nos trabalhos parlamentares. Em substituição esteve o Secretário de Estado do Orçamento e José Brandão de Brito não perdeu a oportunidade para alertar para os custos das propostas aprovadas. João Gama, com o quarto e último dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, o documento é hoje formalmente aprovado. Os trabalhos no Parlamento arrancam às 10 da manhã. E a Rádio Observador tem uma emissão especial preparada para si a partir das 11h30 para acompanhar o plenário. Destaque também para o debate entre Henrique Gouveia e Melo e Jorge Pinto. O frente a frente aqueceu no final com o Almirante a irritar-se quando foi questionado sobre o apoio de José Sócrates. Sócrates, que revelou que vai votar no Almirante por considerar que é o melhor candidato a Belém, o melhor para travar o crescimento do Chega. Ontem à noite, no debate na TVI com Jorge Pinto, Gouveia e Melo foi confrontado com este apoio. Num tom irritado, procurou afastar-se de Sócrates e disse que a pergunta do moderador não fazia sentido. O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Mas deslocada porquê? Deslocada porque dá a sensação que eu tenho alguma relação com o engenheiro José Sócrates. Não, ele disse que não. Ainda bem que ele disse que não. Mas, desculpe, isso para mim é espuma dos dias e é politiquice. O debate na TVI fica também marcado pela discussão em torno da revisão constitucional. Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo LIVRE, admite dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão feita à revelia das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Se houver essa tentação de uma revisão drástica da Constituição, não tendo passado por eleições legislativas, não tendo os portugueses tido a oportunidade de se pronunciar sobre ela, precisamente porque eu quero que um Presidente da República, e eu serei um contrapeso democrático, então eu iria dissolver a Assembleia da República. E é esta clareza que eu gostaria que estivesse em cima da mesa, porque não é um cenário hipotético, é um cenário possível. É um cenário com o qual depois Gouveia e Melo admite também concordar. E vamos analisar este debate já a seguir, aqui no explicador da Rádio Observador. Agora são 9h09. Carla, que outras notícias estão em destaque? Portugal registra menos casos de infecção por VIH em 2024, num total de 997. Mantém-se assim a tendência decrescente registada nos últimos anos. Ainda assim, mais de metade dos diagnósticos ocorreu tarde demais. É o alerta feito num relatório da Direção-Geral da Saúde. Os casos foram registados sobretudo em homens com 50 ou mais anos. Continua a aumentar o número de vítimas no incêndio que atingiu vários edifícios em Hong Kong. O balanço mais recente aponta para pelo menos 55 mortos, 72 feridos e quase 300 desaparecidos. As equipas de emergência continuam à procura de vítimas nos escombros. As autoridades anunciaram, entretanto, a detenção de 3 homens por suspeita de homicídio e há também suspeitas de negligência grosseira por parte da empresa de construção responsável pelas obras. O secretário-geral da NATO defende que a Rússia não tem qualquer palavra a dizer sobre a Ucrânia e a entrada na Aliança Atlântica. Em entrevista ao jornal El
El País, Marco Rutte lembra que a adesão à NATO tem de ser uma decisão unânime e que há países que não concordam com a integração, países como os Estados Unidos. Já quanto ao plano de paz norte-americano para a Ucrânia, o líder da NATO sublinha que a prioridade é que Putin nunca mais tente atacar Kiev.